meninos, tudo bem com vocês? Agora que esse vídeo ficou fofo o suficiente e merece like, eu vou deixar a minha filhinha Alice no chão. Obrigada, filha, por essa participação incrível. Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a política externa da Coreia do Sul e como ela está voltada de forma estratégica para o soft power. Mas, antes da gente conversar sobre esse tema tão bacana, tão contemporâneo, eu preciso muito que você entenda o que é soft power. Eu lembro que eu descobri o que era soft power quando eu já estava no segundo semestre de Relações Internacionais com a matéria de Teoria das Relações Internacionais. E se você já está em Relações Internacionais, provavelmente você já sabe o que é. Se você ainda não está, é um conceito muito legal e que eu acho que você pode acabar escrevendo boas relações utilizando. Então, vamos refletir o que é soft power. O soft power, ele foi um conceito desenvolvido pelo Joseph Nye na Guerra Fria. Eu tô com tantas guerras na minha cabeça que eu tô me confundindo. Mas vamos lá, foi na Guerra Fria e você vai entender o porquê. Mas antes, vamos voltar um pouquinho na história. Bem, gente, quando a gente tinha aquelas guerras com armas bélicas, tiro, porrada e bomba, muitas pessoas morriam. Isso era um desastre. Isso refletia muito na economia, entende? Então a guerra, ela não é economicamente legal. E é por isso que hoje a gente evita entrar em guerra. Porque é caro participar de uma guerra, muito caro. Bom, eu vou dar alguns exemplos de guerras para vocês. Por exemplo, quando a gente teve a Guerra dos 30 anos, ela terminou em 1648, a gente teve a Paz de Westfália, é uma data super legal para chamar suas relações. Mas enfim, quando a gente teve essa guerra, que eram por questões religiosas, a gente teve 2 milhões de mortes. Aí depois a gente teve guerras desastrosas também, que foram as guerras napoleônicas. A gente teve 2,5 milhões de mortes. Aí depois a gente teve a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela durou menos tempo, gente. Mas sabe quantas mortes teve? A gente teve 7,7 milhões de mortes. Aí depois, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que foi um desastre humanitário, porque a gente teve 13 milhões de mortes. Então, assim, a Guerra Fria, ela queria evitar esse conflito bélico, né? Porque as pessoas morriam e acontecia que se perdia recursos humanos, acontecia também que a economia ficava bastante fragilizada e as potências, elas tentavam convencer as pessoas a tomarem guerra para si, sem ser com medo, mas convencer, entendeu? Então foi um ápice da gente ter uma cultura pop, né, que fizesse a população levantar a bandeira de seu país. Então, o soft power é quando ele tenta te convencer que aquele país, por exemplo, é um país muito legal. É quando você tem interesse, é quando você não é forçado, entendeu? Então, a forma de soft power é através da língua, é através do cinema, como a gente teve com os quadrinhos, e muitas outras coisas. É quando você acha que é legal, né? Tá na mídia, parece legal, gostei. E tudo isso, gente, faz parte de política, entendeu? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Na verdade, a gente não vai falar ainda sobre isso, a gente vai contar um pouquinho sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela foi uma colônia do Japão até a Segunda Guerra Mundial acabar, que o Japão foi derrotado. Então, foi só a partir de 1945 que a Coreia do Sul teve sua independência. Então, se a gente parar pra pensar, é muito recente, porque o Brasil teve independência muito antes da Coreia do Sul. Só que a Coreia do Sul, ela disparou, se tornou um tigre asiático, ela disparou, assim, em tecnologia, em desenvolvimento, né? E é muito interessante como isso tudo aconteceu. Deixa eu vir aqui para o meu roteiro desse vídeo. Então, gente, uma coisa bem interessante que eu tava estudando sobre quando ela foi colonizada pelo Japão é que nem o coreano podia ser falado no país. Então, se você percebe, a língua é uma forma de dominação. Quando você proíbe aquela pessoa de falar a língua dela, você está proibindo ela, sabe, de ter a cultura dela. Você está dominando. Então, assim, é uma forma de imperialismo muito cruel. E que o Brasil sofreu também, se a gente parar pra pensar, né? Quando a gente teve catetização dos índios, a língua portuguesa imposta. Era pra gente falar tupi-guarani. Eu não sei nenhuma palavra tupi-guarani. Então, é muito trágico quando isso acontece. Depois disso, a Coreia finalmente ficou livre, né, em 1945.
Só que em 1950, ela se envolveu na Guerra das Coreias. Depois disso, a Coreia, em 1960, ela teve um ditador que as pessoas achavam ele muito impiedoso, e inclusive ele foi assassinado. Em contrapartida, alguns teóricos consideram como um Getúlio Vargas para a Coreia do Sul, se for ficar mais claro para você entender dessa maneira, porque ele era um ditador, mas ele queria desenvolver a economia da Coreia do Sul, e de fato ele conseguiu fazer isso. Agora que a gente vê um pouco de história, a gente vai entender um pouquinho do começo da globalização. Em 1988, aconteceu uma coisa muito legal na Coreia do Sul, porque ela sediou as Olimpíadas. E quando um país cedia um evento mundial, ele acaba estendendo suas relações internacionais, ele acaba estendendo relações mais diplomáticas, ele recebe pessoas de vários lugares do mundo, ele desenvolve turismo, é muito bacana para a economia do país. E também para a política do país, né? E nesse mesmo ano, esse país, a Coreia do Sul, acabou permitindo que os filmes de Hollywood fossem entrando no país, porque até então era proibido. E sabe o que isso aconteceu? Aconteceu que 80% do audiovisual consumido no país era tudo estrangeiro. A observação que o país fez era que, por exemplo, o Jurassic Park em inglês, ele era equivalente a 1,5 milhão de carros da Hyundai. É assim que se fala em coreano, Hyundai. Nossa, um filme equivale a 1,5 milhão de carros, então um filme é muito lucrativo, é bom economicamente. Aí, gente, olha o que aconteceu de legal. Deixa eu ver, vou colar aqui a data. Em 1995 foi criado o Departamento da Indústria da Cultura. Bem legal, né? Até então não tinha esse foco da política na cultura do país. E em 1999 foi sancionada uma lei que garantia que 1% do PIB, do Produto Interno Bruto, seria voltado para o desenvolvimento da cultura. Então, a cultura, ela tem um apoio muito forte do governo da Coreia do Sul. Aí, sabe aquele país que foi proibido de falar a sua língua? Então, agora, esse mesmo país, ele ensina coreano em 50 países do mundo todo. Então, foi uma iniciativa muito bacana do governo. E não deixa de ser um soft power, não entenda isso como se não tivesse nenhuma estratégia. É tudo estratégico, sim. Mas uma curiosidade, pra você que gosta de K-pop, eu tenho uma super dica, eu acho que você sabe. Eu vou contar pra vocês o que o BTS, eu acho que se fala assim, né? O BTS fez, gente. Eles lançaram uma websérie que ensina coreano, de graça. E é no aplicativo que eu vou deixar o nome aqui embaixo, porque eu não tô lembrada agora. E são 30 vídeos de 3 minutos, se eu não me engano. Eu não cheguei a baixar o aplicativo. Mas eu tô até ficando assim, depois que eu comecei a estudar um pouquinho sobre a Coreia do Sul, tô até pensando em ouvir K-pop. Porque, pra ser sincera, eu não conheço. E dizem que é muito bom. Inclusive, o K-pop, ele é o 7º gênero mais escutado das plataformas de streaming, tipo Spotify, Deezer. Então, deve ser bom, né? Tem tanta gente escutando assim. E o país, depois da Coreia do Sul, que mais comenta sobre K-pop é o Brasil. Mas por que eu tô falando de K-pop? Porque o K-pop faz parte de um soft power também. E eu já vou explicar. O Ministério do Turismo da Coreia do Sul registrou que 7% das pessoas que visitam a Coreia do Sul foram visitar porque gostavam de K-pop. Ou seja, o K-pop não é só sobre música. O K-pop também é sobre turismo, né? Fazer a cultura do país ser interessante para as pessoas. E também é sobre moda, que eles lançam roupas, exportam muitas coisas. E eu vou falar uma coisa bem interessante depois pra vocês sobre o K-Beauty, que foi o que me deu um insight pra fazer um vídeo sobre isso, porque eu gosto bastante de maquiagem, cosmético, estética. E o K-Beauty, que é a beleza coreana, ela tá sendo expandida de uma forma que apareceu do nada na minha timeline do Facebook. E eu nunca fui uma pessoa de pesquisar sobre a Coreia do Sul, mas apareceu. Reflexos de globalização, né? Gente, outra curiosidade é que depois que o Trump
teve a reunião do G20 e ele foi visitar a Coreia do Sul, o presidente recebeu o Trump junto com a banda EXO. Não sei se é EXO. Desculpa aos K-pop se eu tô pronunciando diferente da forma como é dita. E aí, essa banda deu CDs autografados para o Trump. E é uma coisa interessante, porque quando o presidente vai fazer diplomacia, ele gosta que essas bandas, né, boy bands, possam ir lá e dar um pequeno show para mostrar como que a política da Coreia do Sul é uma política moderna, divertida e esses sinônimos legais sobre jovens. Interessante, né? Imagina o Bolsonaro levando, por exemplo, a Anitta. Não sei. Diferente, né? Ou então esses cantores de funk, Pedro Sampaio, levando pra fazer diplomacia. Interessante, né? E aí, gente, eu vou falar pra vocês sobre como eu tive um insight pra fazer um vídeo sobre a Coreia do Sul e o Soft Power. Eu estava no meu Facebook e na minha timeline apareceu a K-Beauty. E eu fiquei, oh my god, porque é muita transformação. As mulheres têm muitas técnicas de maquiagem. E aí eu fui pesquisando mais e a K-Beauty também tem se tornado um soft power. Porque quando você vê aqueles jovens bonitinhos fazendo K-pop, você pensa, nossa, eles têm uma pele bonita, eu quero ter uma pele dessas. E então eu vou contar algumas curiosidades pra vocês sobre a K-Beauty. Já começando que uma a cada 5 mulheres na Coreia do Sul já fez cirurgia plástica voltada para a estética. E a média é 16 anos que se começa a fazer. E, pasmem, o foco é nos olhos. Eles querem deixar os olhos mais ocidentais. Eu vou falar sobre o que é um padrão de beleza na Coreia do Sul. Já disse dos olhos, né? Que eles querem olhos grandes. E eles também querem a pele clara. Por que, gente? Porque a pele clara, a pele mais branca, significa que você trabalha num lugar fechado, né? E quando você tem uma pele mais bronzeada ou mais escura, significa que você faz trabalho braçal. Então, a pele clara é muito cobiçada e lá é comum as pessoas andarem com guarda-sol para elas não ficarem expostas à insolação. E desse modo ficarem com a cor mais clara, né? E até eu vi vídeos das pessoas que têm a pele mais escura e que elas passam base muito clara no rosto para elas parecerem brancas. Outra coisa é o nariz fino. Eles têm o nariz mais assim, amassadinhos, vamos ver, mais amassadinho nos países asiáticos, e eles gostam de ter o nariz bem fininho, eles contornam muito com a maquiagem e fazem cirurgia também. E assim, mais retinhos e não assim, entendeu? Uma coisa que me deixou muito chocada é que a beleza lá é magra. Então, a primeira modelo plus size da Coreia do Sul foi só em 2016, então é recente. Isso é tão real que apenas 3,2% da população está acima do peso. É um número muito pequeno. Gente, uma coisa que eu achei muito interessante é que os coreanos que criaram o CC Cream. CC Cream significa Color Control, que é da pele, né? Pra controlar a cor da pele. Então, ele tem muitas funções interessantes. Ele hidrata, ele tem o filtro do sol. E também ele ajuda a clarear manchas, né? Faz super bem pra pele. E é justamente por essa fixação que eles têm de ter uma pele clara e bonita, bem tratada. Então, gente, eu tentei passar pra vocês um pouquinho sobre como é esse soft power da Coreia do Sul e como ele tá entrando cada vez mais no nosso dia a dia, né? Então pode ser que qualquer dia você esteja no seu Facebook e aparece uma coisa da Coreia do Sul, como aparece pra mim uma maquiagem. Isso é reflexo de uma globalização e eu acho isso muito interessante. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like e nos comentários. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se você for um K-pop, comenta aqui uma música que eu preciso ouvir, porque eu não conheço K-pop. Mas depois de estudar um pouquinho mais sobre a Coreia do Sul, fiquei com muita vontade de conhecer. Espero que esse vídeo tenha sido muito legal pra você. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Então, um beijo e até o próximo vídeo.